não tem data ainda. Já ouviu falar sobre PNL? PNL significa Programação Neurolinguística, né? Então, é a programação que você tem na sua cabecinha, na sua mente. É aquilo que você está formado, aquilo que formou você. Então, quando a gente encarna, num planeta como esse, né, pela lei do karma, a gente passa pelo esquecimento. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele dá a oportunidade de cada um de nós criar, vamos assim dizer, o nosso destino. Porque não existe predestinação. Você é responsável por você a todo momento. Você é 100% responsável por você. Se você está passando uma dificuldade financeira, não é que a culpa é sua, mas você que está criando isso. Se você está passando uma dificuldade em relacionamento, você que está criando esse tipo de coisa, né? Na verdade, como a gente já explicou naquele curso sobre o dinheiro, não existe nada de ruim, né? Tudo que acontece é para dar condição de cada um de nós chegar onde precisa chegar. O que é esse chegar onde precisa chegar? É o grande objetivo. É aquilo que você veio fazer aqui. Porque senão a vida, ela não tem um sentido, né? Aí você vive uma vida voltada só para uma pessoa, você vive uma vida de uma grande defasagem, desequilíbrio profissional e financeiro. As coisas não têm sentido, você não tem dinheiro para nada, né? Passa todo momento por dificuldades, né? Aquele vazio, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Então, quando a gente encarna, fica alojado numa parte da mente que se chama subconsciente, tudo aquilo que você vivenciou em todas as encarnações passadas. Né? E a sua consciência, ela não tem acesso a isso. O seu eu consciente. Né? Então, a sua consciência, ela é a sentinela no portão. Ele é o segurança que fica na porta, permitindo que coisas entrem em você ou não. Esse mecanismo, ou o estudo do cérebro, ou o estudo do subconsciente, é que a gente chama de PNL, que se chama Programação Neurolinguística. Uma criança de 4 anos de idade, ela ouviu, isso há muito tempo atrás, hoje deve estar bem pior, ela chegou a ouvir 100 mil nãos. 100 mil nãos. Uma criança de 8 anos, os cientistas colocaram microgravadores, né, na orelha dessas crianças, para cada um elogio, ela recebeu 9 repreensões. E aí a gente vê e procura entender como é que da vida das pessoas, né? Porque quando você é criança, você não tem discernimento sobre a tua mente. As pessoas vêm e falam para você uma série de coisas, né? E você pega aquilo entra no nosso sistema, que geralmente a gente está chamado de sombra. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Que não é trevas, né? Procurem os escritos do Gasparetto. Ele explica um pouquinho sobre isso aqui. É um sistema que a gente tem que executa. Isso aqui está coligado, ele faz parte do nosso subconsciente. O subconsciente, ele é uma parte da mente que realiza aquilo que você dá para ela. Aquilo que você aceita conscientemente vai para o seu subconsciente. Então a pessoa fala para você, é errado pensar assim, você tem que ser pobre, toma cuidado senão a tua mulher vai te trair. O que acontece? Você pega esse pensamento como verdade absoluta, isso entra em você e executa. Porque isso é aquilo que se chama de lei da atração. Isso está ligado com o universo. Isso é Deus. Né? Aquilo que você coloca no teu sistema, aquilo é executado.
Então, você não gosta de pimentão. Toda vez que você vai comer, na hora do almoço, na hora que você vai comer, te servem pimentão. Por quê? Porque o teu subconsciente, e você vai ter uma azia, né? Porque o teu subconsciente ele já tem essa informação gravada sobre o pimentão. Então, toda vez que você for se alimentar, automaticamente o subconsciente ele puxa aquilo, né? Ele não argumenta. O subconsciente ele é como se fosse um jardim. As sementes que você planta são os pensamentos. Procura perceber o que você pensa durante o dia inteiro, que é o que você vai estar criando. É isso que você está criando, é o que você pensa durante todo o dia, né? Geralmente esses pensamentos, quando eles são aceitos pela sua mente consciente, eles ganham espaço na mente subconsciente e são executados. Isso é chamado de crença. Né? Você vê, por exemplo, um espírita, ele tem aquela crença de só ouvir o que o Kardec disse, só aquilo. Ele não se abre para uma inteligência extraterrestre, ele não se abre para outras formas de cura, por exemplo, não se abre para o universo. Né? Ou aquela pessoa que não tem dinheiro, aquela pessoa que tem uma certa defasagem e um desequilíbrio financeiro, e ela acha que tem que ser assim mesmo, sabe? Tem que ser assim mesmo, e ela não está aberta para coisas novas. É uma crença que ela tem. Né? Ou aquela mulher que tem medo que o marido vai deixar ela. Ou aquela pessoa que tem medo de que o patrão mande aquela pessoa embora, ou que não vai ter cliente. Geralmente acontece justamente isso. Porque aquilo que você tem medo, aquilo ele executa. O teu subconsciente, ele não sabe se aquilo que você está colocando para ele, se é bom ou ruim. E uma outra coisa, ele é realizador. O amor está nele, né? A cura está nele, a prosperidade está nele, o sanar de qualquer dúvida que você tenha está no subconsciente. E essa coisa já se encontra lá. O teu papel é utilizar essa ferramenta, que é a PNL, para que você liberte, vamos chamar assim, esse tesouro que existe dentro de cada um, né? E manifeste ele. Isso aqui é muito grandioso. Eu já tive contato algumas vezes com isso aqui, fora do corpo. Quando você está em contato com isso aqui, você não quer mais voltar. Porque a gente não gosta do nosso corpo, a gente não gosta do nosso cabelo, da nossa condição de vida, da nossa família, né? A gente não gosta, na verdade, de porra nenhuma. Quando você está em contato com isso aqui, tudo isso deixa de existir, essas coisas. Naquele momento, você pode tudo. E aí a gente percebe que os drogados, por exemplo, utilizam de certas substâncias para quebrar a consciência, para que ele tenha contato com a subconsciência dele. A tua vida vai melhorar 100% quando você libertar o poder que está dentro do subconsciente. Você vai ver que não vai ter coisa, não tem estudo, não tem ritual, sabe? É como, vamos falar de cura, até porque em cada encontro a gente vai tratar uma área. Eu sou um terapeuta, né? Eu vou dar as instruções para vocês, a gente vai entrar num certo estado, né, de subconsciência, e aí vai ser dado comandos. Por que isso? Porque você já vai, junto com a terapia, vamos chamar assim, você já vai também aprender a cuidar de você quando for necessário. Então você vai receber aqui o trabalho, e você pode utilizar disso que você vai receber para cuidar de você mesmo. E quem sabe cuidar de outras pessoas também. Né? De repente você tem uma mãe lá que é meio doida.
Aí o que você aprende, você pode ajudar ela. Né? Então vamos falar de cura. Por exemplo, as pessoas vão lá na França, em Lourdes, ou vai em Portugal, em Fátima, né? E tomam aquelas águas doidas lá e saem de lá curados. Na verdade, é a fé do crente, o pensamento dele forte, que liberta do subconsciente o poder que há nele. Por que uma pessoa tem e a outra não? Uma pessoa é feliz no casamento, a outra não é. Por que uma vende a rodo e o outro nada? Né? Por que um sempre é traído e o outro não? Por que um tem tudo fácil na mão e o outro não tem nada? Porque a resposta está aqui, ó, no subconsciente da pessoa. Além desse tal tratamento que a gente vai fazer aqui, como não teve o curso para ter tudo fácil, eu vou procurar passar para vocês também algumas ferramentas desse curso para que vocês também façam. Como a carta ao universo, a carta ao eu superior, a roda da fortuna. Existem diversas coisas que você pode fazer que você entre em contato com esse poder que já está dentro da gente, ele já existe. Você não precisa fazer nada. Né? Você vê, por exemplo, algumas ritualísticas, algumas cerimônias, alguns rituais que liberam esse poder que há dentro do subconsciente. Né? E uma vez liberado esse poder, tudo acontece. Tudo acontece. Como é que você pode fazer então para que esse poder ele se manifeste? Utilizando o teu pensamento. O teu pensamento. Né? Então vamos lá. A gente vai precisar aprender a relaxar um pouco. Quando a gente relaxa, automaticamente parte dessa consciência, esse controle, né? Essa coisa doida, sabe? Ela vai saindo de destaque quando você relaxa. Tá? Como é que eu descobri isso? Em parte foi em livros. Em outra parte foi experiências individuais que eu tive. Eu tinha 14 anos quando eu fui ser um office boy. Né? Então, eu trabalhava no banco. O banco que eu trabalhava era o Banco Geral do Comércio, que hoje é o Banco Santander. Foi um dos primeiros empregos que eu tive. Então, qual que era o meu sonho naquela época? O meu sonho era o que todo mundo me falava lá, que eu seguisse carreira naquele banco. Porque ia ter cesta básica, ia ter um salário X, né? Em 94, em 94 eu tinha 14 anos. Você fica nesse tipo de empresa até 18 anos, né? O homem, a mulher já não sei, nem sei se tem mulher nessa coisa de office boy. Então, o que aconteceu? Quando chegou em 98, a expectativa minha ficou muito grande. De ser efetivado, de sair de uma empresa terceirizada para entrar nessa empresa, para entrar nesse banco. Né? Só que aconteceu, um dos caras que trabalhavam lá, eles conseguiram pegar da mesa do patrão uma carta de dispensa minha. E me falaram isso, já tinha 18 anos nessa época. E aí foi um grande choque, né? Aquilo tocou muito em mim, porque eu fazia de tudo que você pode imaginar naquele banco, eu fazia lá. Né? Tanto é que, é uma coisa que eu tenho até orgulho de falar, nas reuniões do banco de diretoria, eu era indicado. Eu era colocado como exemplo. Claro, os caras também são malandros, né? Falar de um moleque de 16 anos que faz tudo para poder motivar um operador de caixa a fazer, sabe? É também uma malandragem.
mas é uma coisa boa também, porque também incentiva. Enfim, fui para a rua, né? Passou os anos, comecei a trabalhar com uma série de coisas, até que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu entrei nesse ramo que eu estou hoje. E mesmo nesse ramo, depois de uns 5 anos, a coisa ainda estava meio emperrada. Hoje não, hoje as coisas estão bem melhores, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Antes disso, antes dessa coisa do banco, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, e eu morava na Nova Sintra. Vocês conhecem a Nova Sintra? Onde tem a festa junina? O que acontecia? Entre a festa junina e o Natal, tinha de 2 em 2 anos uma tal festa do peixe. Era uma festa que só vendia coisa de peixe, só vendia frutos do mar. Eram vários restaurantes, né? Como é na Gotas de Leite, montavam lá, né, para poder vender os seus negócios. E aí o que aconteceu? Eu com 10 anos de idade, ouvindo minha mãe falar, né, que eu tinha que ser trabalhador, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo outro. Eu comecei a ajudar numa barraquinha lá. E o que aconteceu? Esse cara, ele falou que ele me daria um dinheirinho só no último dia da festa. Então todo dia eu estava lá, eu tinha 10 anos de idade. Eu chegava lá às 7 horas da noite e saía por volta de 1 da manhã. Meus pais permitiam porque a festa era praticamente em frente onde eu morava, né? O que aconteceu? No último dia, o cara me deu um puta pé no rabo e mandou embora. Eu fui embora chorando. Passou. O que aconteceu? Eu comecei, depois de um certo tempo, a ficar meio de saco cheio, porque nada dava certo. Isso relacionado ao trabalho. Dinheiro, entrava e ia embora. Quando eu estava em algum lugar trabalhando, as coisas não fluíam, né? E quando fluía era por pouco tempo, pouquíssimo tempo. E as coisas eram meio emperradas mesmo. Era meio emperrada. Depois de um tempo, o que eu fiz? Eu estava deitado na minha cama, eu estava lá largadão, jogadão, né? E comecei a colocar o meu pensamento. Por que disso? Veja, eu tinha 10 anos, né? Depois foi a história dos 10 anos, depois a história dos 18 anos. Hoje eu tenho 34. Eu não lembrava nada disso. Nada disso eu lembrava. E aí eu comecei a questionar, por que a minha vida está assim? Por que eu estou passando por essa situação? Né? E uma outra coisa, nesse estado, eu não estava em hipnose, só estava largado, sabe? Antes de dormir, naqueles 10 minutos antes de dormir, eu estava ali jogado, deitado, e pensando, por que as coisas não estavam funcionando? Mas eu estava assim, não muito preocupado com a resposta. Que ela viesse, mas que não tinha ansiedade para que ela viesse. Tanto é que ela não veio nesse dia. Ela veio no segundo dia que eu fiz isso. Isso também ninguém me ensinou. Sabe, naquela reflexão que você está, poderia melhorar, né? Porque naquele tempo eu estava fodido ainda. Eu queria melhorar. E eu escutava o Gasparetto falando, um monte de gente falando, Deepak Chopra, né? Que a gente tem esse potencial, tem tudo isso, mas eu não via isso. E aí foi quando flashes começaram a vir. Flashes. Começaram a vir flashes. O primeiro flash que veio foi dessa coisa do banco. Foi aquele desespero de quando eu tinha 18 anos, o gerente do banco dizendo que não poderia efetivar. Até porque calhou bem na época, foi nessa época que o Santander comprou o Noroeste, comprou o Banespa,
né? E comprou o geral do comércio. Isso naquela época. Foi naquela época. E aí eu peguei, porra, deve ser isso então. É isso que está impactando. E aí eu comecei a trabalhar. E é isso que eu vou ensinar vocês, se vocês permitirem, a trabalhar em cima do que você detectar. Porque você vai ter o resultado. O Larry Ribeiro, ele conta uma história que ele soube. Conhece o Larry Ribeiro? De um corretor. O cara tinha tudo para ser bom pra caralho. Só que o cara ganhava, anualmente, ele ganhava $30 mil. Isso nos Estados Unidos é miséria. Né? Eu vejo no Brasil ganhar R$30 mil por ano uma miséria. Eu vejo que para a pessoa ter o mínimo de vida, uma boa qualidade de vida, ela deve ganhar no mínimo R$100 mil por ano. Eu digo, estou dizendo por ano. Isso não é impossível. E aí ele fala que esse rapaz, esse corretor, ele procurou um hipnólogo, né? E aí em hipnose foi feita uma regressão nele, nessa vida mesmo, que quando ele tinha 7 anos de idade, a empresa que o pai dele trabalhava, né, quando ele tinha morrido já, chamou ele para fazer, chamou a mãe, né, para fazer uma homenagem para o pai, e entregar um cheque de seguro de vida. Né? Então, naquele cerimonial todo daquela empresa, o preletor lá dizia, né, que era um cara honesto, um cara trabalhador, um cara honrado, um cara isso, um cara aquilo. Ou seja, quando ele disse isso, entregou o cheque na mão da mãe dele, desse corretor, né, nessa época ele tinha 7 anos, ficou gravado nele essa informação. Ou seja, para você ser honesto, honrado, trabalhador, então você deve ganhar $30 mil por ano. Aí o Larry Ribeiro diz que na semana seguinte ele dobrou esse valor. Não era mais anual, era semanal. No mês seguinte ele triplicou. E depois de alguns meses ele já estava ganhando $1 milhão por ano. Eu não sei se era por ano, não sei se era por mês, não sei se era por ano. Mas mesmo sendo por ano, já é uma grande coisa, já é um grande salto. Né? Ontem eu estava vendo um vídeo dos hipnólogos, né? Onde ele hipnotiza uma pessoa e diz que o joelho dela está anestesiado. Aí ele pega um monte de coisa e começa a enfiar. E o cara olha aqui e ele não sente nada. Isso era utilizado na Índia, né, antigamente. Abria o cara, em estado hipnótico, abria o cara, dava comando que ele ia se recuperar com muito mais facilidade, que não ia ter hemorragia, ia cicatrizar, nem ia ficar marca. E de fato isso acontecia. Porque é esse poder que está dentro da gente. Né? Então o cara melhorou a vida dele substancialmente, a vida financeira dele. E profissional também. Né? Então tá. Aí eu peguei essa coisa. Essa historinha do banco aí. Eu peguei essa coisinha. E comecei a trabalhar em cima daquilo. Porque eu vi a informação que estava ali e comecei a colocar uma informação positiva. Que o lance da coisa é quando você pega a causa do que está gerando a sua consequência hoje, é você colocar o pensamento contrário, você trabalhar aquilo. Porque o que é PNL? É programação. Programação. Então, se eu tinha aquele resultado, é porque ele estava programado em mim. Né? Eu mudo a programação. Utilizando o quê? A repetição. Repetição. Melhorou um pouco. Então eu percebi que deveria ter mais alguma coisa. Continuando esse trabalho, foi quando veio essa coisa de quando eu tinha 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Essa coisa da barraquinha de peixe.
Tanto é que ele deu mó auê depois que a mãe foi lá reclamar e tudo mais. Ele deu uma puta discussão. Eu comecei a lembrar dessas coisas. Coisas que depois de 2, 3 anos eu nem mais lembrava disso. Porque você é criança, você não está nem aí. Pra você tanto faz se você vai ganhar, se não vai ganhar. Tanto faz. Eu já tomei conta de carro quando era moleque. E já trabalhei em parque de diversão com 12 anos, né? E aí depois, o outro lance foi quando eu tive, acho que 19 anos, 20 anos, por aí. Foi quando meus pais se separaram. E meu pai, com dor de cotovelo, putão da vida, ele não deu a pensão para minha mãe. Então, ele viu a gente passando dificuldade, até em casa, e não fez nada, né? O que aconteceu? Aquilo também marcou. Aquilo marcou. Eu estou querendo mostrar isso, não para querer contar o que aconteceu na minha vida, mas você também deve ter alguma coisa no teu sistema que esteja hoje te impedindo de você ter aquilo que você quer tanto, aquilo que você tanto quer ter, né? Qual que é o primeiro passo? É você procurar relaxar. Você tem que precisar pegar a causa da coisa. Então, o primeiro ponto, eu vou utilizar a minha experiência, é relaxar. O relaxamento só não vai naquele momento que você está lá sentado, lá ou deitado. Ele vai também no seu dia a dia. Não ficar esquentando muita cabeça com conta, não ficar esquentando a cabeça com funcionário, com patrão, com mulher, com marido, com colega, sabe? Não ficar... é cuca fresca, ficar mais tranquilo. Mais tranquilo. Incorpora o foda-se. Procura não esquentar a cabeça, né? Quando um cara me fecha no trânsito, foda-se. Aí você vai tomar no cu. Quando acontece alguma coisa que é desagradável para mim, eu procuro não ficar... porque senão é o que você leva para o teu subconsciente, que ele não sabe se... Ele não vai argumentar, isso é ruim, isso é bom. Não, ele pega e pronto. Porque se você conscientemente você aceita aquele pensamento, né? Ele entra nesse ponto da sua mente, que é realizadora, e faz acontecer. Porque tudo está em você, não está fora. Não existe Deus, não existe Espírito que vai fazer por você, não existe mãe. Esse poder universal, ele está inserido em você. Isso está em você, né? Basta você perceber quantas das pessoas que têm estudo, né, e estão na merda. Essa semana eu escutei uma merda, né? De uma pessoa julgando outra, porque ela não tinha estudo. O engraçado é que essa pessoa que julgou essa outra pessoa, ela tem estudo e ela está na merda. Porque é muito fácil a gente ficar julgando o outro e não olhar para si, né? Então, esse aqui é o ponto realizador seu. O relaxar, então. Você pode, para você criar uma sintonia, para você se centrar um pouco mais, procura dedicar um pouco do teu tempo, para meditar um pouco. O negócio aí tá feio, hein? A diferença a PNL é uma ferramenta utilizada em reprogramação mental. Assim como o magnetismo é utilizado em reprogramação mental, assim como a dianética é utilizada em reprogramação mental, né? A hipnose. Você consegue até... perdão. Não, pode falar. Você consegue até tirar uma dor de cabeça com a PNL, não consegue? Consegue. Antes de minha mãe estava falando que a Jane, que trabalhava lá, ela trabalhava na Petrobras com a minha mãe. E ela comentou isso lá em casa, que aconteceu isso, ela estava com muita dor de cabeça e ela fez o processo e ficou boazinha, assim, não parece nada. Também isso acontece de forma que a gente nem sabe. Por exemplo, eu também dor de cabeça, eu botei na cabeça que se eu tomar água, passa. Isso acontece. Aí eu tomo um copo, no segundo copo, eu tomo outra vez. É esse poder mesmo que você... É a tal fé cega, né? Aproveita, a gente
cara vai lá, sei lá, para Fátima, né, e se cura. É o poder que há dentro dele. Né? É como... Tem uma história que o Murphy conta. O Murphy escreveu O Poder do Subconsciente. O pai dele tinha uma doença bem grave, né? Incurável. Não era o pai dele, na verdade, o pai de uma pessoa que ele conhecia. E aí, esse pai dele, dessa pessoa, tinha fé num certo segmento religioso do Tibete, parece. Muita fé nos monges tibetanos, né? E aí o que aconteceu? O filho desse cara, ele tinha muito dinheiro, tinha uma empresa e esse cara sempre viajava o mundo. Esse cara simplesmente pegou a aliança dele, tirou a aliança dele, pegou uma lasca de madeira no chão, estava numa calçada, e colocou a aliança dentro da lasca de madeira. E numa dessas viagens foi visitar o pai, né? E falou para ele, olha, comprei isso aqui, ele tinha dinheiro, então o pai dele nem tinha como argumentar, comprei isso aqui por $1 milhão. Isso aqui é uma cruz santa que veio lá do Tibete, eu passei lá numa das minhas viagens, né? E eu lembrei de você, isso aqui é curador. Aí disse que o pai dele tomou da mão dele aquilo, colocou no coração, colocou no peito, né? Fez algumas orações, 3 dias depois estava curado. A medicina não entendeu nada, a ciência não entendeu nada, né? Ou seja, de alguma forma, o poder subconsciente, ele foi manifesto. Por uma abertura, por uma aceitação também dele, né? Porque a gente também... Porque não foi a lasca de madeira, foi a fé. Aquilo que ele viu, ele já imaginou que aquela cruz santa no Tibete ia por aí. Então o universo possibilitou que a energia entrasse e autocurasse ele. Ele colocou o foco naquilo. Um outro caso é uma mulher que tinha uma artrite incurável juntamente com uma doença de pele, né? Bom, vamos lá. Não, aqui é a rua do estádio. É a rua do estádio. Oi? E esse cara, conhecendo o poder do subconsciente, o pai dessa mulher, né? Essa mulher já era uma coroa já. Então, ele conhecendo essa coisa do subconsciente, vendo umas conferências do Murphy, o que o cara começou a fazer? Ele começou a dar comando para ele, a dar pensamentos de que ele daria o braço direito inteiro, braço direito, esse aqui, ó. Daria o braço direito inteiro para ver a filha curada. É que ele está chegando agora no estádio, né? Os jogadores. Oi? De carro, uma viagem, sofreram um acidente, né? Tava a menina atrás e os pais na frente, um acidente. Ou seja, decepou o braço dele, braço direito, decepou o braço direito, do ombro para baixo. No mesmo momento, presenciaram a cura da menina. Toda aquela pele escamosa sumiu. No próprio filme O Segredo, você vê lá algumas historinhas também, como daquele cara que caiu do avião, ficou paraplégico. Se você for estudar a história desse cara, é real também, né?
que acontece é o seguinte. Para trabalhar o nosso cérebro, a gente precisa unir 3 coisas, que é o querer, o saber e a oportunidade. Tá? Porque isso aqui você vai entrar em contato com essa coisa do relaxamento. Vamos imaginar que de um prédio para o outro, né, você precisa passar de um prédio para outro. Para você passar de um prédio para outro. Você tá na cobertura de um prédio. Você quer passar para outra cobertura de outro prédio. Você quer passar. Você sabe passar. Só que você não tem um meio para passar. Pega a analogia da coisa. Entre aquilo que você quer e o que você quer. Você sabe passar, mas você não tem com o que passar. O outro ponto é, você tem o que passar. Você sabe passar, mas você não quer. E o terceiro é, você quer, você tem com o que passar, mas você não sabe. Isso é PNL. Então a gente vai unir o querer, o saber e a oportunidade. O que é o pobre? O pobre é porque ele não aproveita as oportunidades que a vida dá. Qualquer problema que a gente tenha, nada mais é do que as oportunidades que a natureza cede pra gente e a gente não utiliza aquilo. Então, o cuca fresca, ficar mais tranquilão. Vai, vamos imaginar que você é um vendedor. Ah, não vendi. Tá bom, não vou ficar naquela neura. Né? A fulano não me pagou. Não vou ficar na neura. Também não vou ser um idiota, né? Mas também não vou ficar naquela neurose. Porque se eu ficar na neurose, no pensamento, eu vou criar mais disso. Né? Por que as pessoas têm insônia? Porque elas são muito aceleradas. Elas não se desligam do corpo. Elas não se desligam da dificuldade. Não se desliga dos seus problemas. Se você vem tendo um problema em cima de problema, é porque você não se desliga dele. Você coloca muito a atenção naquilo. Nossa Senhora. Olha que só doido. Hã? Olha, você não eu lembrei agora dessa história de querer uma coisa de muito tempo atrás, da Xuxa. Eu era apaixonada pela Xuxa. Querer, poder e conseguir. Ela falava muito isso, assim. E eu cresci ouvindo isso dela e outras muito. Eu acho que a Xuxa ajudou bastante a gente, assim, né? Ela conseguiu, ela falava. Era meio que eu acho que o PNL que ela fazia também, sabia? Não é? É que não é da minha época, eu sou novo. Ah, você tem idade. Eu tô lembrando que poder conseguir. Mas não é? Tu viu meu irmão falando hoje? O cara tem 30 anos, o cara é multimilionário. O cara conseguiu, assim, aí ele chamou meu irmão, porque ele deu PT na moto do meu irmão, perguntou Na pro cara. época ele deu, né? Ele pegou a moto serinha. Ele deu uma volta no quarteirão, aí ele era, né, mais durinho, meu irmão era mais playboy, ele pegou a moto do meu irmão pra se aparecer, só que ele aí ele caiu de moto e entrou em coma. Puta, ele ficou um desespero, né? 15 dias em coma profundo e tal. Ele chamou meu irmão de frente, falou, Wagner, quanto eu tive dele lá? Quanto foi aquilo? Não foi nada. Não, o que foi mais ou menos? Ele fez as contas na cabeça, fez os cálculos de 10 anos pela poupança e o índice maior da tal. Se eu chegar no outro, não. Eu estou corrigindo tudo, meu passado, tudo que eu devo pra todo mundo. Mas o cara, menos de 30 anos, o cara está multimilionário. Não sei o que ele está grávida. É o que a gente... Mas tudo bateu com o que você falou. Que a gente pensa nas pessoas bem-sucedidas. É um Neymar, é um Ronaldo Fenômeno. São essas pessoas, né? Que a gente até lembrou do Ousadia e Alegria, que foi a frase que o menino fez o DVD dele de samba, o Thiaguinho, mas essa frase é do Neymar.
de alegria, que eu sou ousada e levo alegria pelo mundo e ainda ganho dinheiro com isso, cara. E é isso que ele faz mesmo, e o cara ganha dinheiro e cada vez mais, cada vez mais. Essa coisa aí da igreja Ele é ousado por pensar essa coisa do subconsciente. Eu conheci uma pessoa que a vida dela começou a melhorar quando ela começou a dar dízimo para a igreja. Porque o pastor fala, olha, se você me der 10% do que você ganha, a tua vida vai melhorar. O cara pega ele com tanta eficácia, com tanta vontade, assim, intenção, que realmente melhora. O Pablo R. Ribeiro, ele fala que tem eu não lembro o nome do cara, é um reverendo nos Estados Unidos. E o cara tem um programa de rádio. No programa de rádio ele fala assim, se você me mandar 10% do que você ganha, você vai ficar rico. O que acontece lá? Está todo mundo ficando rico. Todo mundo que manda dinheiro para esse cara ficar rico. Porque você percebe que o dali está melhorando, o daqui está melhorando, o de acolá está melhorando, então vou melhorar também. Vou mandar dinheiro para ele, vou melhorar também. E melhora mesmo. Tá vendendo o negócio dele. Às vezes ele tem tanto problema que ele, de repente, está até... Ele quer se dedicar à família. fugir, não é? O cara já tem condições, né? Então, é o poder intrínseco. Isso já existe já. Tá? Já existe. Então, você vai precisar se dedicar tempo. Sentado, deitado, né? Mas começa a questionar, por que a coisa está assim? Começa ali, mas sem querer, sem força de vontade. É melhor a motivação do que força de vontade. E vai colocando ali, né? Pega aquela área. Por exemplo, eu peguei a área do trabalho. E aí me veio tudo relacionado com o trabalho. Viu essa coisa dos meus pais, essa coisa da barraquinha de peixe, né? Essa coisa aí do banco. Começou a vir coisas que formavam uma crença. Estava ligado com uma crença. Né? Por exemplo, eu tive um tio, eu tenho um tio, que desde novo ele trabalha com venda de carro. Né? Então, quando eu tinha 7 anos de idade, ele tinha naquela época muito dinheiro. Só que sempre foi um pai ausente. Porque viajava e estava sempre em reunião e tudo mais. O que aconteceu? Uma das minhas primas, que era mais velha do que eu naquela época, ela dizia que dinheiro era uma coisa ruim, que ser rico era uma coisa ruim. Por quê? Porque quem é rico, se tem um pai ausente. O que adiantava naquela época você ter uma geladeira com tudo do bom e do melhor, mas você não ter a família? Então rico era uma coisa ruim. Então, eu cheguei a ouvir, isso é uma coisa que eu também nem lembrava. E não precisa ter poderes paranormais, sabe? Não precisa ser médium, não precisa entrar em hipnose. Essas coisas, elas emergem, elas vêm. E aí, a hora que você pega o ponto, você vai passar a trabalhar em cima dele. Não é assim não. É como a ansiedade, né? Por exemplo, você quer forçar a ficar com aquela pessoa, o peito fecha, você começa a ficar mal, né? Você começa a ter desânimo, a depressão. Você quer forçar aquilo. Por quê? Porque a tua alma, ela não quer aquilo. Então ela fecha, aí você vai sentir no teu peito aquela angústia. Se você solta aquilo, não estou soltando, não, eu vou seguir a minha alma, não quero saber disso, estou soltando. Logo o peito abre. Aquela coisa some. Não, eu tenho que ficar com aquele homem, eu tenho que ficar com ele, ele é o príncipe encantado.
né? E aquela porra fica fechando. Por quê? Porque a mulher ou o homem, ele gerou uma série de expectativas sobre aquela pessoa, de ter filho, de casar, de viajar o mundo com aquela pessoa, de, sabe, de fazer uma série de coisas. Aí de uma hora para outra a pessoa vai embora. O que acontece? Fecha tudo. É um conflito entre a cabeça e a alma. A alma quer se expandir, ela quer seguir, e a cabeça está com aquelas crenças, né? Com aquelas ideias. Quando você larga isso, passou. A tua cabeça sempre vai interferir nos processos da alma. E sempre que há essa interferência inconsciente, você vai ficar mal. Né? Quando você equilibra o teu pensamento com aquilo que a tua alma quer, a resposta é felicidade, é prosperidade. Né? Olha o teu peito, se não está legal a coisa, não está boa a coisa, né? E tem que ser do jeito que você acha que tem que ser, essa dor ela vai continuar. Se você larga isso, se você solta, né? Se você sai desse orgulho, você vai ter um bom resultado. Então, desse mesmo modo, se você está tendo uma situação ruim, é porque está imperando pensamentos ruins sobre a tua alma, sobre a lei da atração, sobre o universo, sobre a coisa boa. Então, o que acontece? Coloca um pensamento bom para que você atraia uma coisa boa, para que você tenha a oportunidade da coisa boa. Né? Pensamento bom em relação a nós, não à situação em si. Por exemplo... Em primeiro lugar a você, em segundo a situação. Porque quando o teu pensamento... Assim, porque, senão, será que o outro não pode influenciar sobre mim mesmo? Pode. Que seja, né? O outro sempre influencia. Só que influencia quando você permite. Imagina que você vai fazer um cruzeiro. Aí você conhece sobre a mente, vai, que a gente está falando aqui. E aí você, para tirar uma onda de alguém, você chega perto de uma pessoa qualquer, você fala, nossa, você está meio enjoado, hein? Acho que você está passando mal. Você está meio pálido. Você não está doente? Eu acho melhor você ir para a tua cabine, porque senão você vai vomitar aqui mesmo. O que acontece? O cara incorpora aquilo, ele pega aquilo e começa a ficar mal mesmo. Ele foi sugestionado. Porque tudo é sugestão. Porque PNL é sugestão. Né? Agora, se você vai até a cabine do capitão e fala isso, ele vai rir da tua cara. Dependendo do temperamento dele, ele pode ficar putaço contigo, né? Ou ele pode rir da tua cara. Depende do temperamento. Ele tá com foda-se como se fosse. Que nem, por exemplo, sei lá, alguém tem avó viva aqui? Tua avó gosta de futebol? Não. Por exemplo, vamos imaginar que ela liga para a avó dela e fala assim, olha, hoje eu estou aqui no curso e nem dá para ouvir o que está sendo falado porque vai ter jogo, né? Ela nem sabe de que jogo que é, ela não sabe quem é que vai jogar, onde que vai ter jogo, né? No entanto, tem um monte de gente que estava gritando aqui na frente. Então, para a avó dela, ela tem ouvidos surdos para isso. Ou seja, a mente está fechada para isso, para o futebol. Para outras pessoas está aberta. A sugestão, ela só ganha campo para quem está aberto para aquilo. Né? Então, a pessoa vem te contar sobre a situação ruim da vida dela. Né? E você está aberto para aquilo, você aceita mentalmente, conscientemente, aquilo entra em você. Você vai ficar mal também. Né? Mas se você, sem arrogância, você não aceita aquilo, aceita a pessoa, mas não aceita aquilo, tudo bem, aquilo não entra em você. Mas o primeiro ponto, você precisa melhorar você, cuidar de você, melhorar a tua autoestima. Aquilo que teus pais não te deram, te dê agora, dê para você agora. Aquilo que o teu marido, a tua mulher não te deu, que o teu patrão não te deu, dê para você agora. Comece com as coisas pequenas, né? Porque a autoestima é o quanto você se valoriza. Porque, a gente falando de saúde, felicidade, dinheiro, tudo isso é energia do valor.
se você não valoriza o que você tem, né, você nunca vai ter nada. Porque felicidade é estado de espírito. Felicidade é você aceitar o que você tem. Então, o nosso lado esquerdo do cérebro, ele é racional, né? O direito é emocional. Tá? O esquerdo é individualista, o direito é global, o direito é intuitivo, o esquerdo não é nada intuitivo, né? O esquerdo é detalhista, completamente detalhista. Tá? Tanto é que o esquerdo é masculino e o direito é feminino. Tem que haver congruência entre esses dois pontos. Tá? Se coça o teu rabo para você, e você é casado, para você transar com alguém, né? O teu lado esquerdo do cérebro, ele vai dizer vai. O teu lado direito vai dizer não vai fazer isso que é antiético. Aí o que acontece? Você segue isso, esse ponto. Daqui a 10, 15 anos você aparece com câncer, você não sabe por quê. Por quê? Porque houve uma incongruência. A PNL, então, ela vai trabalhar com a congruência, ela vai trabalhar com a união desses dois hemisférios. Por exemplo, eles cruzem as pernas e fazem com o pé esquerdo um círculo, um sentido horário. Façam isso. Com o pé esquerdo, um círculo. Pode ser no chão mesmo. Agora, isso, continuando, ao mesmo tempo com o pé direito, faça o número 6. Não conseguem? Ao mesmo tempo, Não dá. número 6. Eu fiz. Mas o 6 virar 6? Tanto faz. Eu fiz. Você vai, e ao mesmo tempo, você vai fazer com esse pé o 6. Enquanto você mantém lá o círculo. Enquanto ele vai girando. Conseguiu agora? Vai girando. Conseguiu? Aí eu paro. Eu consegui também, mas eu dei uma paradinha. Mas é que você já continuando. Por que isso? Por exemplo, o lado direito vê colorido, o esquerdo só vê preto e branco, né? Por quê? Porque há uma incongruência. Procurem fazer um exercício. Pega uma folha sulfite e com a mão esquerda faça um quadrado, com a mão direita um círculo ao mesmo tempo, ou um retângulo ao mesmo tempo. Você vai gerando a congruência entre os dois hemisférios, né? Lembra que a gente falou no outro curso? Se você está acostumado se você escovou os dentes por 36 vezes, 36 movimentos, amanhã você pode fazer 34, depois de amanhã você pode fazer 37, então vai estar sempre ali. O que isso quer dizer? Que se você faz, presta atenção, se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer ter resultado diferente, começa a fazer diferente. Então começa a fazer por você. Mas isso quer dizer, se alguém tinha algum problema do lado direito, no caso? Não, o que eu estou querendo dizer é que para você, estou falando aqui de luz e sombras, né? De yin yang e lado esquerdo e lado direito. Para que você tenha aquilo que você quer ter, tem que haver uma harmonia entre os dois hemisférios. Uma harmonia. Por exemplo, aquele cara que é detalhista, ele vai ser aquele cara que vai trabalhar naquela coisinha, sabe? Não vai sair daquilo. Vai ser aquele caixa de mercado de centro de cidade, sabe? Vai morrer ali. E é o detalhista. Ele opera só com o lado esquerdo. Quem opera com o lado esquerdo, por exemplo, é aquele cara que vê a árvore, mas não vê a floresta. Ele não vê o todo. O lado direito vê a floresta, mas não vê a árvore. O papel é você ver tudo. Tem até... Isso é até imagens, vocês podem até procurar na internet. Não vai dar para ver aqui, claro, porque não vou saber desenhar. E também precisa ter
um desenho 3D. Um desenho mais ou menos que assim, vai. Vamos só imaginar. Que é mais ou menos isso aqui. Se você olhar para o lado esquerdo, você vai ver o rosto. Se você olhar para o lado direito, você vai ver uma taça. Mas tem essa imagem. Por quê? Porque o fundo é preto e o desenho é em branco. Se você olhar para uma parte do cérebro, tem até um monte de coisa assim na internet. Por exemplo, você vê lá uma árvore, vai. Você está olhando para o lado esquerdo do cérebro. Aí se você começa a olhar para o lado direito, você vê um monte de rosto. Já viram isso? Já. Uma outra coisa é aquelas escritas em números e letras. Sabe? Tipo a palavra essa, não sei se eu vou saber fazer. Então, mas isso que eu Não vou te saber. perguntei, se uma pessoa vai ter um derrame, se ela acontecer uma coisa, sofre um acidente e danifica o lado esquerdo, tem a ver? Não, então é que você está falando da parte científica. Porque geralmente, falando de yin e yang, o lado direito ele influencia o lado esquerdo, o lado esquerdo influencia o lado direito. Né? As energias elas vão se trocando, é a polaridade. Porque se o cara tem problema do lado direito, é porque a causa está no lado esquerdo. Né? Por exemplo, toda pessoa que tem problema do lado direito do corpo, é porque ela tem alguma coisa, pela medicina egípcia, ela tem alguma coisa com alguma mulher. Algum problema do lado direito. Se é do lado esquerdo, é com o homem, que é o yin e yang, né? Então tudo que você tem do lado direito, você tem alguma coisa com mulher. Nossa, deu muito certo. Ou qualquer mulher. Uma dor aqui, lado direito. Tem um caso de uma mulher que ela desenvolveu câncer de mama do lado direito, né? Esse é um caso da Cristina Cairo. E aí a Cristina Cairo fala para ela, olha, isso aí você precisa perdoar sua mãe. Perdoar a mãe dela. Parece que o caso foi o seguinte, a filha dessa mulher deixava os filhos para a mãe cuidar, né? E aí ela casou e tudo mais, né? E eu não sei, não sei se era isso. E aí tirou os filhos da mãe dela para ela mesmo criar. Ela passou a ter mais tempo, não sei. Eu acho que a história era essa. E a mãe dela ficou muito puta com ela e falou um monte de coisa para ela e ela ficou magoada com aquilo. Depois disso, ela começou a desencadear o câncer de mama. Né? Depois dessa conversa com a Cristina, ela chegou lá, falou tudo na cara da mãe que ela queria falar, né? Desembuchou tudo lá e soltou todo o peito. E quando foi no dia da cirurgia, o câncer tinha diminuído tanto que ficou uma bolotinha só. Deu para tirar com, sabe? Psicossomático, né? A Cristina Caio também falou numa palestra de uns 20 anos. Eu peguei no YouTube de algumas dores. Não lembro. Dores. E eu lembro que eu estava com muita dor no joelho. E ela falou assim, você acha que você tem a síndrome de onipotência, porque você quer carregar a família, pessoas querem carregar a família, tal. Aí eu me conscientizei no momento que ela falou e, juro mesmo, eu não sinto mais dor no joelho, que nem eu não estava conseguindo usar salto. Eu falei, principalmente depois que eu perdi minha mãe, né? E eu me atentei por causa disso. Então, um monte de coisa, eu tinha início de psoríase, da Cristina Caio, que ela começou a falar algumas coisas, eu tive insight, eu falei, pô, tem coisa que... Não existe a causa. Mas ela... E realmente, eu sei que complica tudo, né? Porque a linguagem do corpo. Mas então são coisas que a gente se atribui. É como se a gente é uma autopunição. Determinadas coisas que acontecem com a gente. É o inconsciente manifestando através do corpo, né? Porque quando você dorme, você continua suando, os pelos continuam crescendo, o pulmão continua trabalhando, você continua respirando, continua digerindo. Quando o nosso sistema quer chamar a nossa atenção,
ele vai chamar atenção pela dor, né, por uma doença, se for o caso. Fatores externos também. Também. Roubo, vazamento, carro. Eu quero até dar um curso, esse rapidinho que eu dou, para falar do carro, para falar da casa. Olha, semana passada bateram no meu carro na segunda, bateram no meu carro atrás, bateram no meu carro lá na quarta e roubaram o meu escritório, minha loja, trabalho, no sábado. Tudo na mesma semana. Aí eu falei, segunda eu volto. Aí depois também as coisas, normal, não tem nada, parece que não passou ninguém lá. Cara, mas na mesma semana, cara, pá. Mas assim, Tem uma causa, né? tem. Não é acaso, né? Então, atentem para essas coisas que acontecem, porque é algo teu interior te chamando a atenção. Está chamando a atenção. Traição, doença, roubo, problema financeiro, problema de saúde, né? Sim. Na verdade, a Louise Hay foi a precursora de tudo isso, né? Ela que, na verdade, o Gasparetto, a Cristina Cairo, pegou tudo dela lá. Louise Hay. Tem os dois livros dela que é bem interessante, que é o Você Pode Curar Sua Vida e O Poder Dentro de Você. Louise Hay. Ela que trouxe esse estudo de que nós somos 100% responsáveis pelo que acontece com a gente, né? Que nada é acaso. Não existe acidente, né? Até aqui, alguma dúvida? Deu para entender o lance do relaxamento? Que é em cima disso que o curso deslancha. Do cuca fresca? Assim, é o dia a dia, assim, que é muito louco e a gente se sente muito louco também. Então, no dia a dia, mas é aquela atividade mental que ela não pode estar naquele drama, naquela coisa do ai meu Deus, vitimizar, se desesperar, se descabelar, porque o que é? É só você pegar a palavra pré-ocupar. Você já coloca a mente, você já ocupa ela com uma coisa que nem tem sentido, uma fantasia. Daí é que vem a ansiedade, né? Daí que vem a ansiedade. Ter contato com o teu subconsciente, estando consciente. Sim, pode. Porque mesmo que você faça esse trabalho na cama, né? Antes de falar sobre isso, sabe que tudo que você pensa nos 20 minutos antes de dormir, rumina a noite inteira. Então, o que acontece? Quando você estiver lá no escritório trabalhando, pode ser que a coisa venha, porque é quando você largou aquele problema, aquele pseudo-problema, você largou, aquela resposta vem. Né? Porque quando você fica naquela coerção, pô, quero saber, o que acontece? A coisa não vem. Porque você está forçando a coisa. Quando você força, não vem. É só você perceber na prova de vestibular, quando você vai tirar a carta do carro, quando você vai fazer a prova do colegial, né, que é a última prova do ano. E você quer lembrar, o que acontece? Dá o branco. O que acontece com essa molecada aí? Vai prestar vestibular, que dá o branco na hora. Por quê? Porque não está relaxado. Porque se a pessoa ela relaxa, ela une, né, consciência e subconsciência. Aí ela consegue ter acesso a tudo. Por isso que tem esses insights, esses feelings, essas intuições, vamos assim dizer, porque a pessoa ela dá uma acalmada mental, ela abaixa a frequência cerebral e consegue captar nos neurônios a informação que está ali. Então a gente só consegue ter contato Relaxado. subconsciente relaxado. Relaxado. Então, se não precisa nem estar eu dormindo. ideia, eu tô naquela pilha, não é coisa do meu subconsciente, não é aquela coisa que vem lá. Se tiver o quê? Se tiver alguma ideia, assim, tendo ideias de mudanças de
Mas por quê? É porque houve uma interferência mental, né? É o que isso que ele perguntou. O feeling vem, a coisa vem, a intuição vem. Só que aí o pensamento deturpa. Por isso que falam que o primeiro pensamento é o que precisa ser executado, você precisa colocar em atividade. Porque se você ficar pensando muito, já foi. Né? Aquela pessoa, ela tem um insight, mas ela pensa depois, será que vai dar certo? Pronto, já foi. Ela abriu espaço. Você já gerou um pensamento negativo que você não quer que aquilo comece. E aí não vai? É um treinamento, né? Você tem que treinar mesmo, porque às vezes flui automático, você já foi. E o consciente da gente parece que depois entra o consciente. Você precisa de uma coisa, gente. Não é que você já viciou. Sim, mas tem determinadas vezes que mesmo que a gente tenha consciência da que saiba, é um processo mesmo. Esse sabotador vem sempre a vozinha. Então você tem que estar sempre... Então, aí que entra a malandragem de cada um, aí que entra a motivação de cada um no processo de querer o que quer. Né? Não é nem força de vontade, é motivação. De você dar valor, você ouvir essa vozinha ou não. O sabotador vive no subconsciente ou não? O sabotador, ele é uma personalidade sua, uma parte sua que dá ouvidos para aquilo que é negativo. Porque você já está condicionado para que as coisas dêem errado. Não, porque para mim vai dar errado. Porque eu sei que no final, pobre é assim, né? Para mim no final vai dar errado, vai dar merda. O que comumente dizem? Se o pobre não caga na entrada, caga na saída. É a historinha do rico e do raco. O raco sempre fala que vai dar certo e o rico sempre fala que vai dar errado. Então, é você ficar mais tranquilo. Sem aquele drama, né? Sem colocar atenção no problema. Entra naquela coisa, não, pra mim vai dar certo. Pra mim funciona. Não fica dando ouvidos pra vozinha. Porque isso aí é ameba. Isso aí a gente vai falar na outra semana. Isso é coisa de ameba. Isso é informações que rondam a tua cabeça, entra em você e você acha que aquilo é real. Tem que saber trabalhar com ameba. É o próximo assunto do curso. Né? Vamos fazer assim. Eu entro em contato com vocês na semana que vem para ver se vai ter ou não. Mas se eu não entrar em contato, então fica para dia 19. Tá? Procurem chegar no horário, para que a gente possa aproveitar o tempo todo do curso para poder discutir, para poder tirar dúvida. Quanto mais a gente aproveita as 2 horas, melhor. Né? É legal a gente ter disponível esse tempo para poder conversar. E não só falar, né? Não é interessante também, sabe, que eu tenho que atropelar a informação só para poder dar tempo. É legal que a coisa entre no subconsciente. Né? Então procure chegar uns 10 minutos antes. Então o treinamento nosso essa semana é o cuca fresca. Cuca fresca. Relaxar para ver E o você que já vem, né? e você já pode, desde já, você pode ver que área que você quer trabalhar. E já começa, nesse estado de relaxamento, já começa a questionar isso. Por que está assim? Onde é que está isso? Onde é que está a causa? Coloca assim, eu quero saber onde é que está a causa. Procura a causa. Né? O pessoal está feliz. Mas isso do trabalho, Não, pode ser qualquer área. Escolhe uma área. Pega uma área, uma área específica e trabalha em cima dela. Pode ser que aquela área, né, ela seja o pilar que esteja gerando coisas para as outras áreas. De repente para o relacionamento, pro profissional, para o financeiro. De repente aquela área, ela é a base, ou não. Você vai ver que quando você trabalha naquela crença, tudo nas diversas áreas melhora. Ou você tem que trabalhar de área em área. A gente nunca pode trabalhar 2 áreas. Oi? A gente nunca pode trabalhar 2 áreas. Não, trabalha uma área. Senão a gente vai ficar meio assim. Trabalha uma área. Aí pegou. Eu sempre faço isso.
bom você trabalhar uma área fixa. Resolveu aquela área, você parte para outra. Porque é como você dá vários endereços para o taxista ir na mesma hora, no mesmo segundo. Ele vai ficar perdido, né? Então procura trabalhar numa área específica até você obter o resultado. Pegar a causa da coisa. Quando você vai para uma viagem para você. No mesmo dia, você marca outra viagem. Marca uma viagem para Disney e outra para França. Eu sou meio humilhada, assim, eu não consigo fazer grandes coisas. Eu dirijo, falo celular, faço horrível, mas é verdade. É o todo, é o lado direito. É o lado direito. Mulher é o lado direito do cérebro, o homem é o lado esquerdo.